Você tem livre-arbítrio? Eu acredito que até acontecer a desobediência, nós tínhamos livre-arbítrio total, 100%. E após a desobediência, esse livre-arbítrio ele foi podado de certa forma. Ou existe hoje protocolos, foi colocado algumas mecanismos, né, a partir da desobediência do homem, e você vê que é limitado até os seus dias. E diz, né, que o homem terá apenas 120 dias, porque percebe-se Deus que o coração do homem turvado, né, para o mal, os desígnios do coração do homem são maus, e aí ele passa a ter um controle. Na minha percepção, o anjo de luz, ele foi um dos primeiros a comer, né, do fruto do conhecimento. Dá para uma terça parte dos seus, dos anjos, né, não dos seus, né, dos anjos, criatura, criados, né, por Deus também. E ao comer eles têm esse despertar para o conhecimento, né, entre o bem e o mal. E daí ele leva, né, o homem também através de Eva, que queria o poder. O homem tinha autoridade, ela queria o poder, o conhecimento. E a nossa filiação em Cristo é descrita em Gálatas 4, 1 a 7, que diz: a nossa filiação em Cristo, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao rendimento do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de filho, que clama, Abba, que quer dizer Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então você vê que todos nós éramos criaturas, tanto os anjos. Eu entendo que tem tudo que é feito, né, no mundo espiritual é copiado, é como se tivesse uma cópia no mundo material. E esse Éden espiritual, onde tinha ali a ideia do fruto, né, que é uma metáfora, mas o entendimento, o conhecimento entre o bem e o mal, isso é comido pelo anjo de luz e por uma terça parte dos anjos que tem esse discernimento. E Deus sabia que isso não era bom, porque ele tem todo o entendimento, a sabedoria de ter esse discernimento entre o bem e o mal. Já a criatura, uma vez que comesse, ia ter problemas para lidar com isso. E depois, no mundo material, o homem passa também a ter essa. E aqui é dito em Gálatas 4, de 8 a 11, sobre o valor transitório dos ritos judaicos, né? Ele diz aqui: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis andar, escravizar-vos, né? Quereis ainda escravizar-vos. E aí a perplexidade de Paulo em relação aos demais, né, é tida aqui em Gálatas 4, de 12 a 20, que diz:
sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmão, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vos sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. É interessante que ele vai falando aqui sobre a enfermidade, né? E ele ainda continua no 15, ele diz: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Então, é interessante percebermos, né, que uma vez que desobedecemos, somos passíveis de todas as coisas, inclusive da enfermidade. Algumas pessoas acham, né, que por acreditar, por crer em Cristo, teríamos alguma vantagem. E visto que não. Apenas nós vemos que Ele pode estar conosco ao passarmos sobre as tribulações dessa vida, mas não nos tirar totalmente desse contexto, né? E isso é dito é exemplificado, né? Quanto a Sara e a Agar, nós vemos aqui alegorias das duas alianças. No 21, do 21 ao 31 ainda do capítulo 4 de Gálatas, é dito: dizei-me-vos, o que quereis estar sobre a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Se comparando aqui a Agar e Sara. Sara, mulher livre, né? E Agar, a escrava. E aí ainda diz: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima, olha para você ver, fazendo referência a Jerusalém espiritual, né? É livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, o que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Uma analogia aqui feita por Paulo. Eu venho sempre falando, né, que todos os livros são escritos por alguém, como os livros que a gente lê aleatoriamente, como a Bíblia, aqui no caso iluminado por Deus, mas aqui numa visão de Paulo sobre a situação, né, fazendo essa analogia. E é muito interessante, né, nós percebemos que no capítulo 5, por exemplo, diz: ou a lei ou Cristo. E aí ele diz aqui do 1 ao 12, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque tinha um dilema ali entre os gentios e os judeus quanto à circuncisão. E eu falo, né, o Evangelho é o manual de como um filho, o pai, né, querendo que o filho se dê bem. E aqui
eles tinham, né, essa briga entre os gentios e os judeus. Os gentios agora creram, né, através de Paulo, porém não eram circuncidados. E aí ele fala, né, de novo testifico a todo homem que, se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Porque existia um airo, né, entre a lei e Cristo. E aí quando vem Cristo, ele não elimina a lei, mas ele vem para racionalizar, para você ter o entendimento, né, da necessidade nossa, humana, após a desobediência, após colocarmos o mal através de Eva, ali as duas sementes, né, que, na minha concepção, Caim e Abel, quer dizer, o bem e o mal, e daí todas as corrupções, né, da carne, todas as concupiscências também. No versículo 5 ainda do capítulo 5 continua dizendo: porque nós pelo Espírito guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Repetir aqui, né, para ficar bem gravado, de que vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda, né, toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. E ainda ele diz sobre a liberdade, né? A liberdade é limitada pelo amor. Do 13 ao 15 ele diz: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servo uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vos, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejam mutuamente destruídos. E as obras da carne e o fruto do Espírito, né, quanto a isso, é muito interessante que do 16 ao 26 diz: digo, porém, andais no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas, se pois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfiéis, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro: não herdarão o reino de Deus, o do reino de Deus, né, o que tais coisas praticam. E é interessante que isso aqui é tudo, né? Tem algumas pessoas que pegam, tipo aqui, a prostituição e condenam o outro, ou pega aqui a bebedice. É tudo que é dito aqui, não só uma coisa como outra. Então não existe pecadinho, pecadão. Então, pela graça de Cristo e pelo amor de Cristo, nós aproximamos dele a ter, né, quanto a isso, um processo, e de nenhum apontar para o outro, mas de procurar sempre melhorar no quesito quanto a isso aí, porque somos pecadores, todos nós, né?
e uma vez que pecamos, fomos destituídos, né, na glória de Deus. Mas aqui diz sobre o fruto, né, do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz aqui que contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus crucificaram, né? Os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, aqui deixa muito claro que é um processo, né, do Espírito, e os frutos dele são esses, né? Que é tudo isso aqui. Então, se você vê alguém que se diz, né, cristão, se diz andar no Espírito e não produz esses frutos, provavelmente está mentindo, né? E o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal, né, é descrita no capítulo 6, dizendo: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não seja tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo, porque se algum julgar ser alguma coisa, né, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, cabe a cada um, né, com a sua consciência, procurar, né, esses frutos do Espírito aqui. E é um processo, como eu digo, né, lá no livro de Coríntios, de Romanos, né, ao estudar, eu sempre penso o seguinte: não precisa de deixar de fazer essas coisas que são ditas como, né, concupiscência da carne, mas ao ler a palavra, o Espírito e a palavra, ela vai verificando, e ao longo do tempo eu acredito que você vai se transformando, sem ninguém lhe apontar o dedo, sem ninguém lhe mostrar a ferida. Você mesmo, com a sua consciência, com o cérebro de 80 bilhões, né, de neurônios na área da psicanálise que eu atuo, né, que tem essa condição de você ir percebendo. E ao equivocar-se, nunca se afasta de Cristo, né? Porque Deus Pai, uma vez que você está ali no pecado, você simplesmente vai deixar de ceiar, de sentar à mesa com Ele, não vai ter intimidade com Ele, não por Ele, por você mesmo, né? Eu digo, né, como um filho que o pai quer ali ceiar com ele, mas ele chega todo sujo, drogado. Então, por mais que o pai vai receber por amor, mas eles não vão ter uma intimidade, né? Às vezes pode ser que em algum momento o pai até, né, finge que está fazendo outra coisa para não recebê-lo, por causa, né, dessas diferenças, né? Nem ele vai se sentir bem sentando ali para ceiar um pai, né, tão limpo, tão puro, e ele ali naquela vida. Mas uma vez que ele aceitou a Cristo, que ele sabe da necessidade de Cristo, ele já está salvo, né? A sua alma já está salva, o espírito volta para Deus, né? Mas a sua alma já está. E aqui diz o que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas aquele a que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. E Paulo gloria-se na cruz de Cristo aqui, ainda em Gálatas, do 11 ao 17, ele diz, né, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange. A vos circuncidastes, como para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Então é aquele lance da pessoa fazer a obra, né, para se vangloriar, para se achar melhor do que os demais. E Israel, por se achar melhor, Deus trouxe eles como eleito para ser sacerdote das outras nações, e por se acharem melhor do que os outros, eles foram parar lá na Babilônia, né, escravos. Então, ele diz, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão da cruz do Senhor Jesus. E o que é gloriar-se da cruz, né? A humildade, primeiramente, né? Ponto principal é a humildade. E aí todos os frutos que nós lemos aqui, né? Do Espírito, que é a ideia de Cristo, né? Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão, mas o ser nova criatura. E a todo quanto andares de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, ó Israel de Deus. Quanto ao mais, ele diz, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Em outras traduções, as marcas de Cristo. E aí ele faz a bênção, né? Graça do Senhor Jesus Cristo, seja, irmão, convosco no Espírito. Amém. Finalizando aqui o livro de Gálatas e nos trazendo essa lição de que uma coisa é as concupiscências da carne e nós não somos, né, filhos da escravidão, né? Nós somos filhos da livre. E os frutos do Espírito são esses que foram ditos: paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, amor, tudo que Cristo, né, humildade, não se vangloriar de nada. E todos aqueles que não estão, né, de acordo com isso, pregamos o amor de Cristo, para que inicie-se um processo. Essa palavra é mágica, né, processo, atrás de um propósito. E isso, cada um examinando a si mesmo, sem precisar que ninguém o acuse, o ataque. E à medida, se você iniciar a leitura da palavra lá de Gênesis, igual eu estou vindo, né, já no livro de Gálatas, ao longo do tempo você vai melhorando como pessoa. O Espírito vai fazendo o trabalho, a palavra vai verificando, né, vai te dando a noção exata, sem que ninguém possa lhe falar como fazer, ou o que deve ou não fazer. E você vai trabalhando com essas dificuldades, que cada um tem as suas, né? Sem se gloriar-se de obras ou do que você não faz ou deixa de fazer, mas sempre mirando o alvo, que é Cristo. Amém?